Boa tarde a todos. Vamos nós a mais um estudo. Da palavra de Deus. E desta feita mexer num assunto muito sério, um assunto muito delicado, porém que vem crescendo com bastante frequência dentro das nossas igrejas, Nós vamos ler um texto para partir para as argumentações, mas eu quero ler um texto com você e para que você entenda. Que está em 1 aos Reis, capítulo 22, que diz o seguinte, versículo 18. O rei de Israel disse então a Josafá: não te havia dito que ele não profetiza para mim o bem, mas o mal? Miqueias retrucou: escuta a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, todo o exército do céu. Estava diante dele a sua direita e a sua esquerda. O Senhor perguntou: quem enganará a Acabe para que ele suba contra Ramote de Gileade e lá pereça? Este dizia uma coisa e aquele outra. Então o Espírito se aproximou e colocou-se diante de Yahvé, do Senhor. Um Espírito se aproximou e se pôs diante do Senhor e disse: Eu enganarei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? E ele respondeu: eu partirei e serei um espírito de mentira na boca dos teus profetas. Eu serei um espírito de mentira na boca dos teus profetas. O Senhor disse: tu enganarás e serás bem-sucedido. Vai e faze assim. O assunto que nós vamos mexer é um assunto complicado, porque as nossas igrejas hoje está uma febre em fazer campanhas de libertação. As nossas igrejas estão uma febre em fazer campanha de libertação. Aí chamamos homens que parecem ser ungidos e especializados nessas campanhas de libertação. Você já notou que toda campanha de libertação, a maioria dela tem vômitos dentro da igreja, a maioria delas tem possessões demoníacas dentro da igreja? Na maioria das vezes, esses pastores, esses pseudos pregadores desse tipo de campanha, até entrevistam esses demônios e a gente pensa que aquilo é Deus. Nossa, Deus está libertando a pessoa. Para começar, Deus nem nesta igreja está. Para começar, Deus nem nisso está. Precisamos ter um cuidado muito grande, porque aqui em 1 Reis 22, que você leu, o Senhor perguntou: escuta, quem vai enganar Acabe? Acabe era um rei. Agora, por que Deus falou quem vai enganar Acabe? Porque Acabe não vivia retamente diante de Deus. Há muitos pastores, há muitos pregadores, há muitos expositores da palavra que não vivem corretamente diante de Deus. Então Deus permite que o espírito da mentira, da confusão, possessões demoníacas, espíritos agem nessa igreja e as pessoas pensam que essa igreja está agindo mediante uma unção de Deus, quando na realidade não está. E aí o Espírito fala para Deus: eu vou sair e eu vou ser um espírito de mentira na boca dos teus profetas. É o que nós lemos aqui, versículo 22. Partirei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Aí a igreja peca. Por quê? Porque não tem um dom, talvez hoje o mais importante, que é discernimento de espírito. Discernimento de espírito é a capacidade que o Espírito de Deus te dá de discernir espírito, se ele é de mentira, se ele é de demônios, se ele é espírito carnal, se ele vem de Deus. Mas para discernir espírito, você precisa ter uma compreensão da palavra de Deus. Pastora Leana Ribner entrou, um abraço, querida, Deus abençoe, viu? Um abração aí o pessoal de Barra do Garça, né? Grande ministra do Evangelho, essa é de Deus, tá? Prossigamos aqui. Pastora Margarete também, um abraço, essa é a minha pastora do Goiás, né?
Vamos lá. Então o que acontece? Aí as pessoas chamam essas pessoas nas igrejas e começam a impor a mão. Impõe a mão num, impõe a mão noutra. Você sabia que Paulo escreveu para Timóteo? Paulo escreveu, olha, não porás a mão precipitadamente. Eu vou ler para você. Eu vou ler para você ver que eu não estou falando bobeira. 1 Timóteo capítulo 5, o versículo de número 22 diz assim: a ninguém imponhas apressadamente as mãos, não participa do pecado de outros, a ti mesmo conserva-te puro. Você sabia que muitas pessoas estão impondo as mãos e as pessoas estão ficando demoníacas, estão sofrendo possessões demoníacas? Aí alguém pensa assim, nossa, esse homem é de Deus, esse pastor é de Deus, ele põe a mão e se manifesta. Não, querido, ele põe a mão justamente para se manifestar, para enganar você que não tem conhecimento da palavra de Deus, para enganar você. Aí você leva sua mãe, leva seu pai, chama os vizinhos e fala assim, meu Deus, tem um homem ali que é usado por Deus. Meu querido, não é usado por Deus não, ele é usado pelo diabo mesmo. Não tem nada de Deus. Deus é um Deus que liberta, não é um Deus que manifesta possessões. Vamos começar a pensar, povo de Deus. Vamos começar a pensar. Você está entendendo? Essas campanhas de libertações, na maioria das vezes, é tudo obra de macumbaria dentro da igreja. As campanhas sérias, precisamos fazer uma ressalva. Há campanhas sérias, mas a maioria delas é tudo obra de macumbaria dentro da igreja. Tudo obra de macumbaria dentro da igreja. Então precisamos tomar cuidado. Por exemplo, vou te falar o que eles falam. Quer ver? Quem estiver assistindo aí ou quem vai assistir vai ver que eu tenho razão. Olha o que esses pregadores falam. Deus está me revelando. Aí fala em língua, aquela coisa toda. Deus está me revelando que foi feita uma obra de macumbaria para você. Para outro, Deus está me revelando que a tua vida sofre muita inveja. Para outro ele fala, Deus está me revelando que pessoa enterrou teu nome no cemitério. Para outros ele fala, Deus está me revelando que o teu nome está no centro de macumba. Isso é de Deus? Isso é de Deus? Eu pergunto para você, isso vem de Deus? Se a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Você está entendendo? O maligno não lhe toca. Como que eu posso ter o meu nome escrito em terra de macumba? Tantas coisas mais, inveja, meu amigo. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. E aí as pessoas falam, nossa, esse homem é usado por Deus. Aí você que recebeu profecia, sabe o que você pensa? Você fala assim, sou louco não, eu sou um pregador da palavra, querido. Eu só tenho coragem de falar as coisas. Pembele Miguel, um abraço para ele, a sua esposa Isabel, grande ministro do Evangelho. Aí a pessoa que recebeu profecia, que tem inveja, sabe o que você pensa? Verdade, aquele meu amigo, eu sabia que aquele meu amigo tinha inveja de mim. Eu sabia que aquela pessoa no ministério tinha inveja de mim. E às vezes a pessoa não tem. Às vezes a pessoa ora por você, mas você que é um bobão, que não estuda a palavra de Deus, acreditou naquela profecia demoníaca e passa a andar com mais ressalvas com o seu companheiro que Deus levantou para ser seu irmão. Está entendendo como que é a situação? Eu vou, pego o microfone, olho para um homem, para um irmão, para uma irmã e digo, olha, tem muita inveja de você aqui dentro da igreja. Meu irmão, vamos parar com esse tipo de profecia. 1 Reis 22, versículo 15 em diante. O próprio espírito maligno disse, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Vai ler a Bíblia, querido. Precisamos ter discernimento. A Bíblia diz que a profecia é para exortar, para edificar e para consolar. Aí chega na igreja dos outros e fala, inveja, irmão, inveja é coisa de macumbaria, inveja, esse tipo de linguagem vem lá de fora. Isso não procede no meio do rebanho de Deus. Quando você vê um pregador falando isso, esse tipo de profecia, cai fora dele, ele não é de Deus. Quer saber um verdadeiro pregador que revela a palavra de Deus? É aquele que prega a Bíblia. Aquele que prega a Bíblia, esse é um profeta de Deus.
Você está entendendo? Esse é um profeta de Deus. Outra coisa, as pessoas chegam e falam assim: aconteceu isso comigo, cara. Nossa, essa eu vou ter que contar para você. Eu estava em Jataí, e eu tinha acabado de pregar na igreja de uma pastora que me convidou lá. E aí, essa pastora, eu estava com um amigo meu, e ele viu, a pastora desceu, já tinha acabado o culto, e falou assim: irmão Fernando, Deus deu uma mensagem para entregar para você. Eu já pensei: poxa, Deus não podia entregar no culto? Esperou acabar o culto, mas tudo bem. Falei: pois não, minha irmã, pode falar. E ela falou o seguinte: Deus me mostra uma pessoa que tem muita raiva de você. Essa pessoa é da sua igreja e é um inimigo seu, e se preciso for, Deus vai matar essa pessoa. E eu fiquei olhando para a cara dela. Ela: amém, irmão? E eu olhando para a cara dela. Ela: amém, irmão? E eu olhando para a cara dela. Porque se você falar amém, irmão, aí você se ferrou, porque o amém sela a profecia. Saiba disso, viu? Nunca fala amém com a profecia. Nunca fala amém com a profecia. Sempre julgue a profecia. Aí ela: amém? E eu fiquei quieto. Aí eu falei o seguinte: que Deus tenha misericórdia de você. Ela regalou uns olhos assim, ficou me olhando sem entender nada, e foi embora. Agora, como eu sei que aquela profecia não provém de Deus? Como eu sei? Pelo discernimento que a palavra me dá. Se você que está ouvindo o vídeo recebeu uma palavra dessa, não é de Deus. Porque Jesus ensinou em Mateus 5 que eu devo fazer o quê? Vamos supor que eu tenha um inimigo. Jesus me ensinou a orar pelo meu inimigo. Como que Deus vai matar o meu inimigo sem antes eu orar por ele, sem antes eu exercer a misericórdia? Pode ser que por minha oração eu ganhe aquela pessoa para o reino de Jesus. Aí nem fiquei pensando. Agora, se é outra, eu falo assim: nossa, verdade, é tal pessoa. Porque aquela pessoa, às vezes, um dia na vida, coitado, ele não foi muito feliz com você em alguma atitude, você pensa que aquela pessoa, irmãos, paremos com isso. Nós não queremos ouvir mais as palavras do Senhor. Você está achando que eu estou falando besteira? Está achando que está falando besteira? Então eu vou te falar uma coisa. Nós temos um cantor evangélico no Brasil, que até falou que ele era melhor acima de todos, que Deus falou com ele. Você sabe de que eu estou falando. E tem muita gente aqui, inclusive, que está me ouvindo, que canta hino dele. Pronto, mandei o recado. Desculpa aí. Certo? Sabe qual que era a expressão que ele usava quando ia para cima de um caminhão, para cima? Alucina, povo de Deus! Alucina! Alucina é um termo de maconheiro. Alucina é um termo de quem usa drogas. Alucina é um termo de quem está envolvido em entorpecentes. Irmão, Fernando, você está sendo muito radical. Não. Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore, se ela é boa ou se ela é ruim. Irmãos, está na hora de a gente prestar mais atenção do que estão pondo dentro das nossas igrejas. Voltando às campanhas de libertação, a maioria das coisas é tudo o diabo que está falando. Aí, lógico que vai manifestar demônio. O demônio está usando as pessoas de gravata em cima de púlpito, usando as pessoas de paletó, de terno e gravata. Ah, mas são homens de Deus. Irmãos, que homem de Deus? Presta atenção. Homens de Deus falam a palavra de Deus. Homens de Deus falam que vem de Deus. Homens de Deus falam aquilo que está na palavra, na Bíblia. Aí você vem me dizer que as pessoas vêm lá, jogam uma profecia dessa como jogaram para mim ou para outros, tenho certeza que você já ouviu isso, e vem dizer que é homem de Deus? Vou te provar como as pessoas não querem Deus. Vou te provar como que a pessoa não quer Deus. Um abraço, Marcelo. Um abraço para você, Deus abençoe. Quer ver? Diz aí na sua igreja, você que está me ouvindo, você que é pastor, você que tem um trabalho. Ó, vai estar um pregador aqui para pregar a palavra, vai ensinar a palavra de Deus. Não vai ninguém, não é verdade? Vai um ou outro, não é verdade? Certo? Vai um ou outro. Agora olha só. Olha só. Fala que vai alguém que revela, que expulsa demônio, que corta laço de macumba, que faz o diabo a pato. Lota. A sua igreja lota. A Esther Souza está mandando um versículo muito interessante. Meu povo conhece por falta de conhecimento. E é verdade, Esther, um abraço para ti. É bem isso mesmo.
povo erra por falta de conhecimento. Irmão, quando você vê muita manifestação de demônios dentro de uma igreja, fique esperto. Não é Deus que age lá não. Não é Deus que age lá não. Tá? O Espírito de Deus, ele edifica. Você entra e vai saindo melhor a cada dia. É uma escada de Jacó, que Jacó sonhou. Cada dia é um degrau de aprendizado, um degrau, um degrau. Pessoas que estão completamente possessas pelo espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação dentro das igrejas. E as pessoas acham que elas estão falando, que elas estão sendo usadas por Deus. Não é verdade. Essas pessoas não estão sendo usadas por Deus. Infelizmente, elas estão enganando o rebanho. O rebanho. Que você, pastor, que ouviu esse vídeo, você líder, você pregador, tenha mais cuidado quando for fazer esse tipo de campanha ou quando for expor a palavra de Deus. Seja você mesmo. Às vezes é preferível você falar do que você chamar alguém que você nem conhece. É preferível você falar. A não ser que você conheça o testemunho dessa pessoa, a família dessa pessoa, e você conhece o bom testemunho. Fiquemos alerta com esse tipo de coisa. No texto de 1 aos Reis 22, está escrito que o espírito de mentira saiu para ser mentira na boca dos profetas. E nós não estamos despertados para isso. É momento de você acordar e estudar a palavra de Deus. Viu? Quer ver uma profecia que vejo muito nas igrejas, principalmente quando vai orar? Irmã, Deus está me revelando que a tua sogra não gosta muito de você. Ô, irmão, acorda para a vida, está jogando intriga. Ou teu sogro, ou alguém da tua família, está jogando intriga para você. É Satanás plantando uma semente de intriga em família. Aí você fala, viu? Deus falou, Deus revelou, Deus não falou. Deus não revelou, irmão. Deus não revelou, irmã. É Satanás que usou a boca dele, plantou uma sementinha de intriga, de contenda, e ela vai crescer. E quando ela crescer no seu coração, vai virar uma árvore, e aí vai dar frutos, e você não vai ser edificado. Aí a tua família vai ser destruída. E sabe o que vai acontecer? Aquele profeta falou e aconteceu. E ainda o profeta leva o nome, como se fosse de Deus. Quando na realidade, esse profeta falou mentindo para você. Esse profeta foi usado de mentiras para você. Foi usado de mentira. Irmão, a pessoa vai orar para a pessoa e fala assim: é porque Deus me revela aqui que tua sogra não gosta de você, ou a tua família não gosta, alguém da tua família não gosta de você, fez obra de macumba para você. Irmão, quando um profeta falar isso para você, já repreende ele no nome de Jesus. Não é Deus que está falando. Pode repreender, Fernando? Pode. E se o profeta ficar endemoniado, não tenha medo não, porque o espírito da mentira está falando na boca dele. Você está entendendo? Porque é Satanás impondo intriga nos corações da família. Deus nunca vai falar para colocar intriga. Deus vai falar para edificar. Deus vai falar para te consolar. Deus vai falar para te exortar. Mas tudo para edificação do nome do Senhor. Um abraço da Rocha. Tá bonitão, é? Um abraço para você também, viu? Deus abençoe você, sua família. Um ótimo Natal aí para vocês. Então, pensemos nisso, queridos. Pensemos nisso. Analisemos as palavras do Senhor. Assista esse vídeo de novo. Compartilhe. Compartilhe aí no Facebook. Me ajude a pregar o verdadeiro evangelho do Senhor. Agora, se você achar que também não são verdades o que eu estou falando, é um direito seu. E você deve investigar se o que eu estou falando é verdade ou não. Você deve investigar se o que eu estou falando procede ou não. Eu queria que todos os crentes, que todos os ouvintes, de verdade, chegasse o tempo que tudo que fosse falado, por A ou por B, fosse investigado. Se tiver na Bíblia, essa pessoa merece crédito. Se não tiver, descarte. Ninguém se priva disso. A palavra do Senhor é o filtro. É o filtro. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Um ótimo restante aí de final de noite para vocês. Um abraço.